Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E hoje, no dia em que nos estão a ouvir, celebra-se o Dia das Mentiras. Celebra-se, não sei se há um dia para celebrar. Parece estranho celebrar o Dia das Mentiras num tempo tão mentiroso. As mentiras estão um pouco por todo lado e nós falamos aqui muito delas. Mentiras virais que moldam opiniões através de partilhas repetidas que nunca atestam fontes ou a veracidade do que é dito. E este fenómeno, como sabemos, veio-se a agravar, mas não é assim tão novo, claro. Se a extrema-direita tem vindo a funcionar de forma brutal no agravamento das mentiras sobre imigrantes, sobre subsídios que recebem as comunidades mais vulneráveis, sobre mulheres trans no desporto, sobre conteúdos de educação sexual ensinados na escola, mentiras descaradas sobre adversários políticos, a verdade é que a mentira não é nada de novo. Talvez uma das mentiras do século tenha sido já quase há 20 anos, quando Colin Powell, secretário de Estado dos Estados Unidos, veio ao Conselho de Segurança da ONU garantir que o Iraque teria armas de destruição maciça. Uma mentira que custou a vida a milhões de pessoas em nome do lucro dos Estados Unidos. Mas, no entanto, talvez para nós, mulheres, a mentira significa também muitas outras coisas. A mentira dos corpos perfeitos que vemos na internet a mostrar-se sem qualquer esforço, a esta mentira venenosa que nos corrói as mentes e que nos faz passar fome até atingir um ideal que ele próprio é uma mentira, as vidas felizes e ideais da internet que, igualmente, não passam de mentiras que servem para nos angustiar, e quem vê estes vídeos destas mulheres acaba por comprar produtos que prometem uma vida melhor quando na verdade ela não existe, e as próprias threadwives, de quem já falámos aqui muitas vezes, que não passam elas próprias de uma mentira. Dizem que são donas de casa tradicionais, sujeitas aos maridos e que se recusam a trabalhar, mas na verdade são influencers digitais que monetizam o conteúdo online em que mandam as mulheres para casa e que efetivamente não vivem graças à benevolência monetária dos seus maridos. Hoje em dia, com o avanço das plataformas de inteligência artificial, até as imagens se tornaram impossíveis mentiras. Todas as que vemos podem ter sido moldadas. Os vídeos que o Irão partilha, as novas imagens usadas como deepfakes para sujar o nome de mulheres. Todas essas coisas vieram mudar o paradigma da imagem como prova. Agora a imagem pode ser uma mentira. Já não vivemos no tempo em que se sacrificavam vidas para conseguir tirar uma fotografia a uma atrocidade para garantir que ela realmente existiu, porque a imagem pode sempre ser mentirosa. E neste tempo das mentiras, começo contigo, Adriana, que nos queres falar um bocadinho dos Estados Unidos e de Donald Trump, um destes polos tão grandes de propagação de desinformação, de fake news e que pôs em causa tudo o que era verdade e os próprios mecanismos de controlo do que é verídico ou não. Sim, eu acho que é mesmo muito importante falar sobre Donald Trump neste contexto, porque muito antes de nós falarmos sobre desinformação em política, de termos altos representantes e altas figuras da geopolítica a serem manifestamente mentirosos, ou seja, antes disto começar a ser usual, Donald Trump foi literalmente o pioneiro nisto. E acho que as pessoas esquecem que ele foi um dos defensores na altura, quando existiu o Central Park Five, ou seja, um grupo de miúdos racializados nos Estados Unidos que foram injustamente acusados de um crime e que existiu um julgamento altamente publicitado e, portanto, muito público em como ficou claro, foi um textbook sobre o racismo estrutural e institucional nos Estados Unidos. Há uma ótima série na Netflix sobre exatamente isto, a forma como o Departamento da Justiça, como os procuradores, como a própria polícia os tentou apanhar numa circunstância que eles de facto não tinham absolutamente culpa nenhuma. E na altura Donald Trump, que já tinha obviamente exposição pública e já era dono e diretor do Miss America,
tinha muita capacidade de ir a talk shows e de fazer entrevistas e etc. E ele foi um dos maiores defensores de que eles de facto iam ser condenados. Para além disto, eu vi há pouco tempo também uma série na Netflix sobre a família Murdoch e, na verdade, os criadores da Fox News, e percebe-se bem a ascensão daquilo que foi a capacidade política de Donald Trump de começar a ascender na altura e nos anos Obama, porque a mentira nativista sobre a ascendência e sobre a nacionalidade de Barack Obama, que eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir se têm memória disto ou se sequer se lembram disto, mas durante a segunda eleição de Barack Obama e antes mesmo da eleição, o grande tópico era ele libertar o seu certificado de nascimento para comprovar que de facto era americano, porque havia literalmente uma mentira instalada nos Estados Unidos de que ele, na verdade, não era americano e, portanto, não tendo nascido nos Estados Unidos, não podia ser presidente dos Estados Unidos. E Donald Trump mantia e dizia isto várias vezes em público. Ele foi ao The View, uma entrevista muito, muito famosa do The View, em que a Whoopi Goldberg tipo, manda sair do palco, em que ele mantém e diz que sabe e tem informações e que viu que Barack Obama de facto não era americano e que na verdade tinha nascido, se não me engano, no Quénia. E portanto, enfim, se me choca neste momento estar a ver dados como Donald Trump ter os piores números de aprovação no eleitorado americano dos últimos tempos, se no fundo ele está a chegar a um ponto em que já existe uma saturação completa do eleitorado americano perante a incapacidade que ele está a ter de reverter os grandes problemas económicos e sociais que acontecem nos Estados Unidos. Neste fim de semana ocorreu a No Kings, ou seja, uma manifestação por várias cidades americanas contra todo o posicionamento que a administração Trump está a ter. E se coisas tão chocantes como o Pete Hegseth ter um gestor do seu fundo fiduciário a fazer investimentos em empresas de defesa privada e de segurança privada antes de se saber e antes de existir a invasão e o que aconteceu no Irão, ou seja, ele, secretário da Defesa, pessoa responsável por qualquer intervenção dos Estados Unidos noutros países, tentou preventivamente lucrar com uma guerra dos Estados Unidos. Se coisas destas acontecem e não têm impacto e não permitem, ou seja, se uma coisa dessas existisse, se uma coisa parecida existisse na administração Obama, era impossível do Obama se manter no poder. Portanto, isto tudo poder acontecer e Donald Trump continuar pura e simplesmente da maneira como continua, é comprovativo de uma cultura que se firmou com a pessoa que disse que podia dar um tiro a uma pessoa na Fifth Avenue e que literalmente não lhe acontecia nada. Se calhar é mesmo factual. Ele pode dar um tiro a uma pessoa na Fifth Avenue e literalmente não lhe acontece nada porque ele criou o ambiente da desinformação em que nós vivemos, em que nada do que ele faça é chocante o suficiente, porque todos os dias há algo super chocante a acontecer. E eu acho que isto que tu aqui disseste, Adriana, é muito relevante, também pelo facto de que o tempo, a aceleração do tempo em que nós vivemos contribui muito para esta política da mentira, porque tão rápido se espalha um vídeo mentiroso, uma notícia mentirosa, e nós vemos isso muito com a extrema-direita aqui em Portugal, já milhões ou milhares de pessoas viram aquele vídeo e quando sai o fact-checking, quando vem o especialista dizer que se calhar aquilo não é bem assim, já é tarde demais porque aquela opinião já se consolidou na cabeça de milhões de pessoas que em 30 segundos viram uma coisa e ficaram escandalizadas com ela e não procuraram nenhuma fonte sobre o assunto. E acho que muito de quando falamos de Trump e também de Bolsonaro, muitas das mentiras que Bolsonaro espalhava no WhatsApp, sobre os kits para tornar as crianças trans, etc., vinham muito desta ideia de ver uma coisa muito rápida e não haver nenhum contraponto. E nesse sentido passo para ti, Maria, talvez deixando-te uma pequena provocação, visto que também és mais a nossa estudiosa da filosofia aqui do grupo, hum, em que te pergunto qual é a importância da verdade. Afinal, se falamos aqui contra a mentira e contra a desinformação, neste mundo da política, que no fundo é todo o mundo, porque é que a verdade continua a ser importante?
Olha, estava a reler um livro que é maravilhoso, que nós acho que falamos muito dele aqui, que é o livro do All About Love, da Bell Hooks, em que ela tem, no terceiro capítulo, uma, um- uma reflexão precisamente sobre isso, que é o que é a verdade. O que é o amor, não é? Ela passa o livro todo a fazer uma definição ontológica mesmo do amor e depois passa para o que é a verdade e ela chega à conclusão que o amor requer essa verdade. Só que essa verdade está muito inacessível às crianças desde o início e isto é para passar depois para uma questão política, em que vou buscar a Arendt, já agora, porque eu acho que ela tem um ensaio maravilhoso sobre verdade e política, toca muito no que nós estamos aqui a falar. Mas a Bell Hooks diz que, na verdade, todo o sistema está construído no ensinar as crianças a mentir desde muito cedo. Os rapazes, em particular, que mentem mais na sua idade adulta, porque ela vai buscar uns estudos que depois te confirmam isto, há diferenças. As diferenças não são enormes entre as mulheres e os homens na mentira. Os homens tendem a ter mentiras mais catastróficas, portanto, as black lies. As mulheres tendem a ter mentiras mais white lies, até porque os homens tendem, é belo que se fala disto, a mentir mais para ganhar poder e as mulheres para fingir powerlessness, ou seja, para fingir que não têm poder, porque esta é a construção social. Um, é preciso tu desconstruires isto e perceberes, até para um rapaz muito pequenino, que ela tem uma parte muito interessante em que fala da altura em que o rapaz pequenino percebe que a mãe, que é a toda poderosa da vida dele, evidentemente, que é quase como se em Deus, é assim, Deus é tipo uma deusa para ele na construção do mundo deste rapaz pequenino, quando ele percebe que a mãe, na verdade, não tem poder no mundo patriarcal. Ele começa a usar as mentiras para subverter esta lógica, porque para ele é estranho que a mãe tenha tanto poder sobre ele e que não tenha poder no mundo patriarcal, e ele tenta usar as mentiras para ganhar poder sobre a mãe. Portanto, o mundo das mentiras é indissociável da nossa construção em sociedade, na verdade, e ainda mais da nossa construção numa sociedade dominada hum, pelos homens. Há, depois a Hannah Arendt fala em 67, quando ela faz um, um artigo muito interessante, um essay muito interessante, que é Truth and Politics, que eu acho que é das coisas mais úteis que alguém já escreveu sobre o que nós chamamos a desinformação, até porque ela escreve antes da palavra desinformação existir, que é quando tu falas de informação, quando há um ator político a construir, como a Adriana dizia sobre o Trump, ou tu dizias também sobre o Bolsonaro, ou cá temos o Chega, quando há desinformação, os atores políticos não estão a negar-te toda a realidade que está aqui ao lado. O que os atores políticos estão a fazer é construir uma narrativa alternativa, ou seja, por exemplo, em relação à insegurança, o que é que acontece? Esta narrativa é alternativa, porquê? Porque as pessoas têm dito muito, não, mas há uma sensação de insegurança. Certo, porque o que é que acontece? Se eu estiver a ver um filme de terror em minha casa, com as luzes todas apagadas às 2 da manhã e vocês não estiverem comigo para me amparar os meus berros, eu vou estar em pânico a seguir, quando desligar o filme de terror, com todos os pequenos barulhinhos que estão aqui em minha casa. O que acontece? Ninguém pôs lá os barulhos são reais. Epá, são reais. O que é que acontece? Da, da, a minha percepção dos barulhos e da realidade foi alterada. Portanto, eu de repente estou numa realidade, aspas, aspas, alternativa, porque estou super suscetível a todos estes barulhinhos, porque eu acho que de repente ainda estou nesse filme de terror, ou que me vai aparecer a boneca no armário, ou whatever, whatever. Estas coisas são todas reais. Só que a minha interpretação, porque fui exposta a uma narrativa alternativa à da minha realidade normal, se eu estivesse em casa só a ler ou fazer o que fosse, ah, é diferente e, portanto, eu percepciono, continua a ser verdade, mas é uma verdade muito diferente. Ah, e acho, neste caso, eu acho que é importante nós percebermos isto cada vez mais hoje em dia, porque há guerras de versões, ou seja, quando o André Ventura ou o Trump fazem estas narrativas alternativas, hum, também as narrativas são sempre incompletas o suficiente para nunca conseguirem ser refutadas, ou seja,
o objetivo deles não é serem acreditados a 100%, é uma coisa que é mais perigosa, que é destruir este terreno comum de factos que nós partilhamos, que torna a política possível, e a partir do momento em que nós não partilhamos factos, e eu estou a dizer, mas estes barulhos são verdade, só que tu não viste o meu filme, e o meu filme, na verdade, foi-me injetado por fake news em WhatsApp, ah, deixa de ser possível uma comunicação, deixa de ser possível, ou seja, quando há, e eu acho que estas duas autoras são muito interessantes de ligar, porque a Bell Hooks fala disso enquanto partilha na intimidade, em uma partilha interpessoal, e a Arendt fala, claro que muito antes da Bell Hooks, mas fala numa perspectiva da esfera pública. Assim, quando nós não partilhamos terreno comum sobre a verdade, é uma coisa muito, muito difícil para construir relações a seguir. Isto assim, muito. Já agora, posso só dar um fun fact? Não tem Claro. nada a ver. Um dos primeiros tipos a disseminar aquilo que nós hoje chamamos fake news foi o Bismarck, porque o Bismarck queria, ou seja, havia um problema na Guerra Franco-Prussiana, que era a Prússia não podia declarar guerra à França por causa do Tratado de 1815, portanto não podias fazer guerras a não ser que fossem cirúrgicas, mas havia muito interesse da parte do Bismarck e também havia algum interesse da parte do Napoleão. Não é o Napoleão, acho que é neto do Napoleão, ou sobrinho neto, é assim uma coisa, que é coitado, ele vive na sombra do Napoleão OG, mas o Bismarck começa a espalhar fake news de que um dos príncipes prussos estava, na verdade, a querer assumir o trono de Espanha, porque, na verdade, o trono de Espanha na altura estava vazio. Nem o príncipe sabia na altura, mas isto quando chega aos ouvidos de França, França decide atacar primeiro porque o Napoleão III, acho que é o Napoleão III, fica em stress, porque fica tipo, se eu ficar com os prussos no meu sul e ali também na Prússia, estou lixado, portanto eu preciso atacar já. Isto era fake news, total fake news. E é das coisas mais engraçadas, porque pronto, depois queria, aliás, eu até acho que depois queria um bocado as raízes da Primeira Guerra Mundial, isto tudo por causa de uma mentira. Grande Bismarck, já agora eu gostava muito, gosto muito dele. Mas pronto, isto era só Gosta? a minha. Por acaso gosto. Às vezes é inesperado quais é que são as figuras históricas que tu vais gostar ou não. Eu não gosto de Napoleão, por exemplo, e tu Eu gostas. não gosto do Napoleão III. Mas tu gostas do Napoleão I. Pronto, gostar não sei se gosto, tenho interesse. Mas eu Pronto. gosto muito, o Bismarck é muito interessante, até porque o Mas há Bismarck coisas que às vezes queria. são ditas quando uma pessoa está com os copos que não são necessariamente verdade, olha, exato. Vocês são as maiores geeks do universo. Quem tiver a ouvir, sim, elas são assim com os copos. Pois Começam somos, casualmente a somos. discutir Napoleão. pois somos, e Mas depois é começamos a verdade. discutir tipo invasões napoleónicas, a sério. Mas é mesmo, mas é que é horrível porque depois meio que nos chateamos com os copos. Que eu fico mesmo estressada. Então quando estão. Epá, não esquece. Ou com as minhas opiniões sobre a União Soviética. Mas não vamos Ou trazer sobre isso. o mal, ou sobre a Não, China. mas é que eu gosto de vos deixar naquela fronteira de nunca saberem se eu estou a fazer uma piada ou se estou a dizer o que eu realmente acho. Eu acho sempre que é uma piada. A Maria é que diz que nunca é uma piada, que é A sempre Maria acha séria. sempre que é verdade. Mas se Não, calhar mas a a Maria tem Adriana, mais mas forte. Adri, tu tens uma parte em que tudo o que a Leonor depois diz, tu achas que é uma piada e às vezes ela está a dizer coisas que são efetivamente verdade e tu estás-te a Olha, rir porque estás em olha, negação. isto Olha, de lá falar está, de a verdade e verdade. mentira é É verdade. verdade. Mas eu acho isso muito interessante o que tu trouxeste aqui sobre esta questão da guerra franco-prussiana, porque acho que é um exemplo de como, mesmo, quer dizer, nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, evidentemente que a propaganda antissemita nazi tem muito de. Quer dizer, é composta de mentiras, mas mesmo a justificação utilizada para poder atacar a Polónia e formalmente começar a Segunda Guerra Mundial também é baseada numa mentira. Ou seja, esta utilização da mentira Sim. muitas vezes para poder começar guerras do género: fomos atacados aqui, ou sabemos que vamos ser atacados, é uma mentira muito, enfim, muito frequente, mas acho que apesar de tudo, nós vivemos numa era de aceleração da mentira e particularmente acho que essa aceleração da mentira dificulta muito qualquer resposta contra ela. Ou seja, Uhum. o timing que é necessário para dizer a verdade é completamente dispar daquele que é
que é usado para dizer uma mentira. Se eu fizer agora um vídeo em que digo que a Maria Castelo Branco na verdade é loira, mas pinta o cabelo, se calhar milhares de pessoas vão ver e depois tu vais dizer que não, mas se calhar já imensa gente acha que Há um tu és vídeo, há um loira. vídeo super interessante do André Ventura, há uns anos largos, que você já deve ter visto, em que ele está a explicar isso mesmo, está a dar uma espécie de palestra, em que ele, isto era quando ele era mais normal, Quando ele escrevia teses de e doutoramento falava, em que criticava a O utilização tratamento da Europa dos judicados. não, ele para dizia, imigrantes. ele a tese de doutoramento dele, eu li algumas partes largas, porque escreveu um artigo sobre isso, e o Vítor Matos tem um podcast no Expresso super interessante, que é como André se fez Ventura, em que ele cita também várias partes, e por favor vão ver, porque é muito interessante a metamorfose dele. Vocês percebem que é tudo falso. Ele também não gostava de futebol e de repente torna-se um benfiquista acérrimo. Mas ele fala disso, fala precisamente da mentira, como tu estavas a dizer, Leona, porque ele diz estes tipos da direita populista, o que eles fazem é criam desinformação e depois já não interessa, porque as pessoas, quando veem a Exatamente. desinformação pela primeira vez, acreditam, mas depois, e o fact-checking chega a seguir, mas já não chega a essas pessoas Mas já é todas. tarde, vindo isso depois acompanhado desta ideia de pôr em causa os próprios especialistas, os cientistas, os jornalistas. E a Ana Arendt já falava disso, que é o objetivo não é não é que estas pessoas todas acreditem na mentira, o objetivo não é esse, apesar de ser uma das consequências, o objetivo é mesmo que se destrua a capacidade de distinguir entre a mentira e a falsidade e a Exatamente, verdade. E exatamente. a destruição da capacidade de distinguir é uma coisa que os fact-checkings, por exemplo, têm tentado combater, mas é cada vez mais difícil, porque nós estamos a destruir Claro, o terreno comum. Mas claro. sim, mas desculpa, vou-te passar para ti. Eu acho que essa questão que tu, agora para passar aqui para a nossa segunda ronda de conversa, eu acho que essa questão do que tu mencionas de conseguir ter os mecanismos de distinguir entre a verdade e a mentira é muito relevante. E gostava de voltar um bocadinho à questão da imagem nesse sentido, Uhum. pegando aqui também no exemplo histórico que em agosto de 1944, em Auschwitz, houve um grupo de Sonderkommando, que eram judeus que muitas vezes ficavam mais tempo no campo sem serem gaseados para poderem levar a cabo, para serem obrigados a levar a cabo as tarefas horríveis de encaminhar os outros judeus para as câmaras de gás e de se desfazer dos seus corpos, arriscam a vida para tirar algumas fotografias que são muito conhecidas e há um livro que se chama Images malgré tout, Imagens apesar de tudo, de um filósofo francês que é o Didier Huberman, que com certeza a Maria conhece, um, e, Muito um, incrível. e ele fala sobre a importância destas imagens e a importância do sacrifício que estas pessoas fizeram para conseguir, que era altamente perigoso, traficaram para dentro do campo a máquina fotográfica, o rolo, etc. Traficaram para fora do campo clandestinamente novamente esses produtos para conseguir que essas fotografias saíssem. Essas fotografias mostravam corpos a ser queimados, pessoas a serem encaminhadas para a câmara de gás, porque a verdade é que esses pormenores, não são pormenores, mas essas partes que nós sabemos que são centrais no extermínio, eram as que de facto foram menos reportadas. Ou seja, os nazis tiraram uma enorme quantidade de fotografias, várias outras partes do genocídio, mas a parte do gasear, estas imagens continuam a ser dos poucos testemunhos visuais e verídicos do que era o processo de encaminhar as pessoas para a câmara de gás. E hoje em dia, o que nos acontece muitas vezes, eu acho que é com esta questão da imagem, é nós deixarmos de saber, e houve muitas pessoas a falar sobre isso, até com as novas inovações do Grok e tudo isso, com a capacidade de criar imagens, deixamos de perceber se uma imagem é de facto uma prova ou não. Tal como, por exemplo, o Estado de Israel utilizou a desculpa de isto é inteligência artificial para quando jornalistas ou pessoas palestinianas divulgavam imagens horrendas da faixa de Gaza. Ou seja, isto tornou-se novamente, a imagem torna-se numa coisa em que, como a Maria estava a dizer, a distinção entre o real e o que é verdadeiro se torna muito ténue. E pegando um bocadinho nesta questão da imagem, eu passo de volta para ti, Adriana, porque acho que tu querias falar exatamente de como os nossos corpos cada vez mais se esforçam para se moldar a uma imagem que muitas vezes nem sequer sabemos se é verdadeira. Sim, e eu acho que nós já falámos. Eu queria falar de duas questões, que é há um fenómeno chamado Mar-a-Lago Face, em que um conjunto de mulheres da administração Trump, Chrissy Noam, Pam Bondi, todas ex-mulheres, Guilhoif, ex-mulher do Donald Trump Jr., que agora é embaixadora na Grécia, que é tipo
a coisa mais esquisita tipo, do universo. Imagina, teres que estar com o Donald Trump Jr. durante não sei quantos anos, mas pelo menos depois tens o prémio de seres embaixador em Atenas, antes disso. Todas elas transitaram para tem um fenómeno estético, há um fenómeno estético no movimento MAGA, das mulheres do movimento MAGA, em que parece que vão todas ao mesmo cirurgião, que é tipo, não sei, deve ser um aprendiz do Botched, em que ficam todas iguais. Portanto, isto é uma cena, tu para estares em Mar-a-Lago tens que ter aquela cara, é uma coisa esquisitíssima. Quem está a ouvir, para terem o efeito visual, vão ao Google e ponham Mar-a-Lago Face e vão perceber exatamente o É que eu que estou vou a falar. mesmo agora, por acaso. E para além disso, e esta componente de mulheres, nós falamos imenso disto, e eu, só para dar um testemunho pessoal para as pessoas perceberem, eu quando comecei a fazer televisão, foi-me dito que eu tinha uma cara muito jovem, e foi-me sugerido fazer um procedimento estético para parecer menos jovem. Tipo assim, casualmente. Estava na maquilhagem e uma pessoa que faz televisão há muito tempo virou-se para mim e disse: tu tens uma cara muito jovem, e se calhar podias fazer aí qualquer coisinha para não pareceres tão jovem. E esta pressão, que é uma coisa horrorosa, ou seja, tu tens 26 anos, pareces muito jovem, tens 30 e tal anos, já pareces muito velha, portanto tens que fazer procedimentos para ficares a parecer mais jovem, portanto tu na verdade isto é um jogo de soma nula em que tu nunca consegues ganhar. E esta pressão estética sobre mulheres, e eu quero ser muito clara, eu tenho absolutamente zero contra que mulher seja que decida fazer um procedimento estético bem entender. O que me incomoda é o conceito, especialmente mulheres com exposição pública e cuja sua carreira é feita literalmente utilizando a sua imagem, a pressão que existe para que de facto tenham que não envelhecer, não poder parecer que há 10 anos atrás, olharem para uma fotografia delas, devem ficar: uau, realmente eu amadureci, não tenham que ficar, porra, eu era tão bonita. É mesmo uma coisa, é mesmo algo que me incomoda, que me faz bastante impressão e que estou a começar a perceber que cada vez mais, à medida que as nossas gerações passam, e com novas gerações, cada vez mais existe esta pressão. Eu achava que nós tínhamos evoluído a partir disto, mas não evoluímos. Mas acho que fica muitas vezes de lado nós falarmos sobre como isto também afeta homens. E eu li, e ouvi, primeiro li, mas depois ouvi um podcast muito bom, um episódio do podcast do The Daily, do New York Times, em que um repórter, que é o Joseph Bernstein, fala com a moderadora, com a Natalie, e que lhe explica como é que foi a interação dele tendo ido conhecer o Clavicular. E o que é o Clavicular para as pessoas que não estão cronicamente online? O Clavicular é um dos principais defensores e influencers do Lux Maxing, que é um movimento que acredita que existem homens que, se não têm um bom aspecto, é porque não fazem o suficiente para isso, que fazem coisas altamente perigosas, como injetar péptidos na sua cara para ficarem com aquele formato de cara a ver-se muito, muito os ossos, esta componente toda dos ossos do maxilar, um bocadinho como aquele meme do Chad que há uns tempos nós gozávamos imenso, tipo, pá, quem achava que isso era uma cena eram aqueles miúdos do Reddit que nunca tocaram numa mulher na vida, mas isto é mesmo uma cena agora. E defende coisas, e já fez coisas absolutamente ridículas, como pegar no martelo e bater no maxilar para desformar os ossos do maxilar, para que quando eles voltassem a regenerar, para terem um efeito mais proeminente. E é altamente assustador, porque há miúdos que, repara, ele está horas a fazer lives e streams, e portanto há miúdos que tipo, entram no stream e ele diz-lhes: tu és beta, tu ainda não atingiste, precisas de fazer isto, isto e isto, precisas de mandar vir isto da China e injetar isto na tua cara para ficares com este aspecto. É uma coisa mesmo absolutamente assustadora. E um bocadinho como tinhas falado num episódio que gravámos sobre o documentário do Louis Theroux, de facto, o que este repórter fez foi ir literalmente ter com o Clavicular e ouvi-lo sobre, no fundo, aquilo que ele acredita. E percebes um conjunto de coisas que são sempre muito evidentes. Acho que e queria terminar dizendo isto.
ele era um miúdo que era altamente gozado no secundário, na escola. Era muito gozado. E, portanto, era um miúdo que sofria bullying, que nunca se sentiu bem com o seu próprio aspecto, que desde muito puto começou a mandar vir testosterona da internet e tudo mais para começar a ficar grande, ir ao ginásio e etc. Os pais começaram a apanhar isso e a tirar-lhe, mas chegou um ponto que ele mandava vir tanta vez e apanhava-lhe tanta vez, ficaram tipo, pronto, enfim, faz o que tu quiseres. E tudo isto transitou para ser uma pessoa que defende bater-se com martelos no maxilar para centenas de milhares de miúdos, porque acham que o aspecto que eles têm não é manly o suficiente. E tem uma componente bastante assustadora, que é: isto não é para agradar a mulheres. O ponto dele, e claro que não é, não acredito e não acho que o protótipo de beleza ou de atração para uma mulher seja uma pessoa que tem um maxilar que dava para esfaquear uma pessoa de tão angular que é. Mas o ponto dele, e ele pergunta-lhe diretamente, o Bernstein pergunta-lhe: mas qual é que é o teu propósito? É conseguires ter todas as raparigas que tu queres? E ele: não, eu sou celibatário, eu nem sequer estou com mulheres, porque acho que isso é uma perda de tempo. Basta-me saber que o aspecto que eu tenho é exatamente o aspecto que as mulheres quereriam, com quem as mulheres quereriam estar. E portanto isto é uma cena, e ele fala também talvez não a nossa geração, mas que era a geração dos nossos pais, existia uma ideia muito homofóbica, até diria, de que homens que se cuidavam eram metrosexuais, não é? E esta transição para estes miúdos que são hiper focados no seu aspecto, e ele pergunta-lhe, mesmo o repórter: sabes, na minha geração isso era chamado de ser metrosexual, e ele fica super encanitado e tipo: não, porque eu não sou gay, e eu não tenho qualquer tipo de atração por homens, eu só não gosto particularmente de mulheres. Eu fico tipo: talvez ir à terapia, ok? Talvez desconstruires isso, porque estas echo chambers hipermasculinas e de odiarem mulheres, e nós somos bons demais até para mulheres, epá, é uma coisa estranhíssima. É mesmo, não sei explicar, é que nós passámos de uma geração de homens hiper, que a cena deles ser másculos era estar com todas as mulheres que podiam e possíveis e imaginárias, para estes miúdos que andam a dar com martelos na cara só para dizerem que têm aspecto cujos os seus pares aprovam. Pá, é uma coisa mesmo muito esquisita e sinistra, e eu nunca pensei dizer que o machismo tóxico e a cena do macho tóxico da nossa geração era mais saudável do que propriamente isto, mas afinal até é. Exato, pelo menos não estavam a partir a sua própria cara com martelos com 13 anos ou assim. Para terminar, vou voltar aqui para a Maria. Eu acho que uma coisa que tu falaste na primeira ronda é super interessante, e até para pensar esta questão da mentira, através do género. E eu acho que muitas vezes, quando se fala sobre mentira, muitas mulheres pensam automaticamente. Eu estava a pensar, quando estava a pensar na ideia para este episódio, comecei a fazer um bocadinho um brainstorming do que é que me vem à cabeça quando se pensa em mentira. Eu acho que, como mulheres, vem-nos muito à cabeça histórias de mentiras em caso de traições, de quebra de confiança, a ideia de um homem que mente a uma mulher para conseguir ter acesso ao corpo dela, diz que gosta dela quando na verdade só quer ter sexo com ela, a ideia do homem que diz que não vou partilhar essas imagens, podes confiar em mim, e na verdade acaba a partilhá-las. A ideia do homem que mente e diz: sim, sim, vou ter contigo, sim, sim, vou-te buscar, e depois não aparece. Sim, gosto de ti, depois as suas ações não correspondem ao que é realmente gostar de uma pessoa, amar uma pessoa. E senti que muitas vezes, nesta experiência da relação de género, do que é uma mentira, hum, há muitas vezes uma percepção diferente. Talvez não experimentei fazê-lo, mas se perguntássemos a homens qual era a primeira coisa em que eles pensam quando se pensa numa mentira, seria diferente da primeira coisa que uma mulher pensa quando se pensa no que é uma mentira. Uhum. É isso, por exemplo, mas é que há uma distinção mesmo de género, que a Bell Hooks neste capítulo fala, e ela cita muitos psicólogos durante o livro todo, que são interessantes depois para ir buscar. Mas primeiro é a questão de nós, desde miúdos,
que aprendemos, mas isto, raparigas e rapazes, que, que há uma tensão simultaneamente para tu dizeres a verdade, para seres honesta enquanto criança, mas depois que também pratiques uma espécie de duplicidade que é muito conveniente nas relações humanas. Ou seja, as crianças normalmente nós até são brutalmente honestas às vezes, e nós ainda hoje em dia, por exemplo, eu digo, vocês já me ouviram a dizer que eu odeio pessoas que se dizem brutalmente honestas, porque eu acho que é uma desculpa para serem mal criadas. Tipo, às vezes é do género. É que não é preciso, e é verdade, às vezes há estas white lies, não é preciso quando a tua namorada, por exemplo, te pergunta se fica gorda naquele vestido, pá, e tu até se calhar achas que há outras coisas que ficam melhores, se tu fores dizer, pá, ficas gorda, ou tu a achar que sim, é uma cena chata, não é preciso tu dizeres exatamente a verdade como tu a vês naquele momento, porque há coisas, se calhar, um bocadinho mais importantes, ou sei lá, se não gostasse uma pessoa de quem tu não gostas de convidar para uma cena, tu podes mentir a dizer, olha, tenho outra coisa, não é preciso tu virares-te para a pessoa e dizeres não, porque eu não gosto de ti, não quero ir a essa coisa, tipo, não te suporto. Pá, há coisas em que tu guardas um bocadinho para ti certas verdades, porque o custo de dizer a verdade é muito grande, emocional para a outra pessoa, portanto estás em proteção. Isto é, há uma tensão muito difícil de gerir para crianças sobre sobre, sobre esta duplicidade que é muito conveniente socialmente e a necessidade que os pais fazem para que elas sejam honestas e não sei quê. Hum, os adultos, quando tu estás a crescer, também vês que os adultos não estão a dizer a verdade e muitas vezes mentem. As crianças depois ficam normalmente fascinadas pela mentira e pelo poder que isso lhes dá sobre os adultos, e os homens são dentro da divisão rapariga-rapaz a crescer, os rapazes são quem mais utiliza depois como forma de controlo e de domínio. As raparigas são as que mais utilizam a mentira como forma de decepção, ou seja, deception, como forma de manipulação, porque fingem muitas vezes, as mulheres tendem mais, isto nos papéis de género tradicionais, a mentir para fingirem que não têm, não são assim tão poderosas, que não sabem assim Ou tanto, a famosa mentira do prazer sexual, não é? Que até há ou a naquele famosa filme do When Harry When Met Harry Met Sally. Sally, aquela Eu amo, por favor, quem nos está a ver, pá, se nunca viram, vejam o filme, mas se não conseguirem ver o filme, por alguma razão, há no YouTube mesmo o When Harry Met Sally, há essa coisa. Eu já mostrei imensos homens que ficam tipo, elas nunca mentem, elas comigo nunca mentem, têm sempre orgasmos super facilmente, hum, tipo 5 segundos e já estão loucas, e tu pensas assim, bom, ou as mulheres todas com quem tu tiveste são hiper sortudas, isto é, sortudas porque elas têm imensa facilidade em atingir o orgasmo, ou então, meu querido, estão a mentir. Não mentem porque eu percebo e não sei o quê. E esta é exatamente a conversa que eles estão a ter no filme, num restaurante, em que ela depois começa de facto a fingir um orgasmo à frente dele, mas assim de uma forma em que todo o restaurante acredita, e depois há uma frase muito, muito conhecida que é, há uma tipa, uma senhora mais velha que fica assim muito chocada, quando lhe vão perguntar o que é que ela quer, ela diz I'll have what she's having, porque é tipo hum, pá, e isto é uma coisa muito conhecida entre nós, ou seja, hum, as mulheres mentem para satisfação do poder masculino. É este, na verdade, a maior parte das vezes. Mas também há, e a Bell Hooks até fala, de às vezes ter ficado chocada com a quantidade de mulheres que lhe dizia, porque acho que ela estava numa relação, se eu não me estou a relembrar mal, ela estava numa relação em que ele não queria ter filhos e ela queria, e a quantidade de mulheres à volta dela que lhe disse: tá bem, mas faz isso, depois acabas com ele e ele nem sabe, não é? Ou seja, ficas grávida dele, mas ele nem sabe e vais para a frente com isso. Isto é, há uma cultura social à volta da mentira nas nossas sociedades ocidentais que é muito perversa, porque, na verdade, depois o que ela diz é que é mais prevalente entre homens como forma de sustentar o patriarcado. Ela tem uma frase muito interessante que é, estou a parafrasear completamente porque é muito mais interessante se lerem, mas que os homens, a partir do momento em que aceitam o patriarcado, a partir do momento em que aceitam o domínio masculino, têm que mentir sobre as suas emoções. Daí
eu acho o fenómeno clavicular, Adriana, que a Adriana falava, que é super interessante já agora, porque o clavicular nem sequer é maga, ou seja, tipo, ele é só aquilo. Ele nem sequer tem grande. Ele às vezes tem tanques políticos que vocês ficam tipo, what? Quando estão a ver, porque é mesmo estranho, porque ele só está no, no olho do furacão desta coisa que se chama tipo a masculinidade tóxica, evidentemente, coitado, e aquilo dá pena, tipo, é quase uma coisa social, mas ele, sim, os homens, a cultura patriarcal pede mesmo que os homens inventem, que os homens mantenham um eu que é falso, e daí tudo se estraga, até politicamente, não é? A partir daqui que depois tu crias culturas patriarcais a nível social também. E como já estamos apertadas de tempo, como sempre, dava sempre para mais conversa. E eu estou com muitas saudades vossas, portanto, sem dúvida Nós ficaria aqui. também. Nós muitas Para a tuas! semana eu já estarei de volta ao estúdio. Yay! E de volta aos nossos jantares com bebedeiras a discutir E as guerras o napoleónicas. pensamento marxista, Exatamente. que foi, tínhamos um jantar para tratar de uma coisa específica e passámos o jantar inteiro a falar É sobre verdade, isso. Vocês às vezes provocam-me. é E depois verdade. são duas contra uma, não é? Mas eu quero muito discutir contigo. O conceito de provocação é que tu não tens que ceder à provocação, tipo, durante 2 horas, Leonor. Já, mas isso não Não, funciona eu sei, comigo. só que é verdade, só que eu quero muito discutir contigo agora a Batalha de Jannah, tipo a interpretação, Ok, porque eu acho que se liga. Desculpa. podemos. Por causa do Hegel, que tu gostas muito e eu não gosto. Eu não gosto assim tanto do Hegel, mas Não mas gostas? Não gostas do Hegel? gosto, mas é tipo, não é tipo, sei lá, o filósofo da minha vida. Não, isso eu percebo, até porque não é de ninguém, não é? Exato. Mas O Hegel é enfim, muito chato a escrever. Eu adoro. pois por acaso é muito É chato. horrível. Sim, desculpa, Leonor, vai. Recomendações, Adriana, o que é que nos recomendas? Eu vou recomendar uma entrevista feita pelo Miguel Viterbo Dias no Observador ao Jorge Miranda, que, bom, dado que nós vamos daqui a nada, quando vocês nos estiverem a ouvir, vamos celebrar os 50 anos da Constituição. O Jorge Miranda, que é um dos pais da Constituição, falou sobre o facto, bom, agora que estamos todos a discutir na bolha político-mediática se o Chega deve ou não poder designar juízes para o Tribunal Constitucional, e o Jorge Miranda diz claramente que não tem o direito a designar juízes para o Tribunal Constitucional e que quem o deve fazer são os fundadores da democracia, PS-PSD, como aliás, bom, na verdade, eu questiono-me como é que é possível que o PSD olhe para exemplos lá fora, olhe para o exemplo dos Estados Unidos e não consiga perceber que um dos maiores riscos para a direita democrática é trazer a extrema-direita para as nossas instituições. Tivemos este debate quando foi as eleições dos vice-presidentes da Assembleia da República, mas nada é mais relevante do que o Tribunal, que pode reverter posicionamentos da Assembleia da República, que pode reverter aprovações e promulgações do Presidente da República. Eu não sei se o PSD de Luís Montenegro, que não é propriamente muito dado a pensamento estratégico a longo prazo, tem sequer noção do impacto que isto vai ter no nosso futuro e para eles próprios. Eu não estou a dizer que o juiz que de facto o Chega aprovou é chegano, no sentido em que é indicativo que seja. Na verdade, eu não lhe conheço nenhum trabalho significativo sobre nenhuma matéria. Eu tentei ir ler, acredita. Eu também não. Não lhe conheço nenhuma posição sobre seja aquilo que for. E do que eu consegui perceber, é uma pessoa que é Mas pelo menos não é o Palater. Pronto, exato. Mas é isso. O Chega é muito interessante porque eles lançaram 2 nomes para cima da mesa: Pacheco de Amorim, não esse, mas o outro, Pacheco de Amorim, e Paulo Otero, para depois É irmão, acho eu. Exatamente, para depois passar por baixo, pronto, para depois, literalmente puseram 2 que sabiam que não ia passar, para depois este facto passar. Não faço ideia de qual é que é a opinião dele sobre jurisprudência do Tribunal Constitucional, não sei qual é que é a opinião que ele tem sobre direitos garantidos, não faço ideia. O que eu sei é o seguinte: se é um juiz que o Chega quer, é capaz de não ser bom sinal. Se o Chega quer, é porque nós não queremos. É capaz de não ser bom sinal. E esta entrevista está muitíssimo bem conduzida pelo Miguel Viterbo Dias, no Observador, e eu gosto muito do Jorge Miranda e vale mesmo muito a pena ouvir nos 50 anos da Constituição o que é que um dos pais da Constituição tem a dizer sobre poder ter um juiz, podemos ter um juiz da extrema-direita neste momento no Constitucional. Maria, peço-te
a ti uma Eu recomendação. eu vou ser rápida, porque também vou fazer. Nós agora estamos ao contrário. Hoje falamos uma coisa assim mais cultural, tipo culture coisa, e, e eu vou dar uma recomendação política também, mas tem que ver com também os 50 anos da Constituição, que se assinalam esta quinta-feira, portanto, para quem está a ouvir, vai ser amanhã, dia 2. Let's go! E a propósito disso, creio que foi a propósito disso, houve um estudo realizado pelo ISCTE com a GFK para o Expresso sobre os portugueses quererem ou não uma revisão constitucional. Eu recomendo que vocês vão ler mesmo o estudo e a peça do Expresso, mas basicamente a maioria dos portugueses defende de facto uma revisão constitucional sem que haja uma ruptura. E dentro da direita isso também é verdade, ou seja, a maioria dos eleitores da direita para que é chato porque a direita vai propor uma revisão constitucional. Eu só estou a dizer isto porque isto é quase óbvio. O Chega vai propor, a IEL também quer. A IEL quer porque quer retirar o socialismo do preâmbulo. É muito importante, não sei se vocês sabem. Toda a gente sabe que nós Tirar. comemos e bebemos do preâmbulo da Constituição. Aliás, eu até tenho uma casa, Não, para mim. é que sabem o que é ridículo? É que o preâmbulo constitucional, por exemplo, na Hungria tem valor, tinha valor, mas o preâmbulo constitucional aqui não tem mesmo valor nenhum constitucional, é uma peça histórica. É o que é, o estudo chama-se O que pensam os portugueses, 50 anos da Constituição, e mesmo na direita não há grandes vontades de rever muito a Constituição, querem rever no número do número de deputados e na criminalização do enriquecimento ilícito, mas, por exemplo, no aumento do papel dos privados não é assim tão bom para os eleitores da direita, muito menos o fim da obrigatoriedade do serviço público da rádio e da televisão, ou seja, da RTP, que é uma das grandes bandeiras da IEL, porque a IEL quer tirar o socialismo e tirar o serviço público de tudo, que é uma coisa que eu acho assim, Vuvuzela, Cuba, Coreia do Norte e é RTP. deprimente. Pá, é iPhone, deprimente, desculpem. iPhone. Saudades de quando a IEL era. Saudades da IEL antiga e do CDS antigo, sabem? Pronto, era só isto. E com isto eu termino. Mas por favor vão ver o estudo, porque o estudo é muito interessante. E a minha Bom, isto, recomendação não tem nada a ver com a Constituição, nem com a eu IEL. já sei, porque tu também, eu não vou comentar a tua Olha, relação histórica podemos- com a Constituição, não, Leonor Rosas. mas é um tema interessante e às vezes No para mim caso eu é tenho, dúvidas. tenho até dúvidas sobre qual é que deve ser o posicionamento da esquerda radical sobre a Constituição, para além daquela coisa do PC de defender a Constituição, andando com a Constituição atrás, Constituição no bolso. Como é que se pode pensar de forma mais profunda sobre isso? E PCP acho que bem, PCP muito bem. podia ser um tema para um Para a área próximo política da Leonor, o PCP episódio. não está muito bem, não é? Está a trair a revolução. O PCP é sei, conservador para a área política da Leonor. acho que evidentemente há aspectos em que o PC é conservador, mas eu E não é vou ter verdade, e é essa defesa porque ortodoxo. não vou Para ti ter. também eles são ortodoxos e conservadores, Adriana, vá lá. Sim, o O PC. posicionamento deles sobre a legalização da prostituição, das drogas leves, Casamento homossexual. da eutanásia. Casamento homossexual. casamento homossexual, eutanásia. Mas eu não posso dizer isto, senão vou ter tipo 300 homens do PCP a insultar-me nas mensagens. Pois vais. E E pronto, da olha, JCP. é a vida, sei lá. Mas para terminar, porque eu desta vez fui uma terrível moderadora no que toca ao tempo. Sempre estás vou com acabar- saudades nossas. Nós também temos com muitas. Estou com muitas saudades vossas. Mas vou deixar uma recomendação, por falar em mentira. Lembrei-me de um livro que li há umas semanas que se chama Austerlitz. É um livro que é um clássico de um autor alemão que é o W.G. Sebald. Está traduzido em português, acho que é na Relógio d'Água. E é a história de um homem que ao longo da sua vida, por sucessivos acasos, se encontra com esta figura, que é o Austerlitz, que é um historiador de arquitetura, que percebe num certo ponto na sua vida que a sua vida foi toda uma mentira até aí. Ele achava que era inglês, mas na verdade ele foi parar ao Reino Unido por via de um Kindertransport, que eram os transportes de crianças judias que eram salvas da Alemanha nazi, e os seus pais foram vítimas durante o Holocausto, toda a sua família morreu, e ele só muito mais tarde é que percebe que a sua vida tinha sido uma mentira até aí. Ele tinha sido adotado por uma família que nunca lhe disse onde é que ele vinha, que fez tudo para apagar a língua materna dele, que era o checo, e é aqui dentro do tema das mentiras, e eu acho que é um daqueles livros que quando nós lemos ficamos um bocado a pensar tipo, porque é que eu nunca li isto antes? Eu pelo menos senti muito isso,
e, portanto, recomendo vivamente a toda a gente que nos está a ouvir. E assim, muito atrasadas, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.